Amém? Você crê nisso? Que Deus vai falar com você. Eu estou feliz porque hoje tem um grande amigo, eu queria já chamar de Djalma Toledo. Você pode aplaudir Jesus pela vida do pastor Djalma? Aleluia, glória a Deus, né? Para quem não conhece pastor Djalma é pastor Verdade e Vida em São Paulo, junto com a pastora Mirna. Eu queria que a pastora Mirna ficasse de pé, né? Quem aqui estava no retiro de casais e foi abençoado com a palavra? A última vez que eles estiveram aqui, eles foram no retiro de casais e olha, até hoje eu ouço comentário, né? Quando estava nesse retiro, e diga, foi bênção demais, diga glória a Deus. Mais pela Mirna, né? Eu sei, né? O Djalma foi um peso na balança, mas a gente ama ele mesmo assim, amém? Está hoje também conosco o Tiago, queria que você ficasse de pé, genro, né? Casado com a Milena, filha do pastor Djalma. Deus abençoe pela sua vida, uma alegria. Amém? Quem aqui nunca, né? Não conhece o pastor Djalma? Levante a mão. Tem alguém? Algumas pessoas, né? Você vai ser muito abençoado. É um homem de Deus que eu admiro, né? Conheço o pastor Djalma já há 20 anos, né? E temos aprendido, e sempre quando ele vem aqui nós somos abençoados. E hoje não será diferente. Eu creio algo profético para a minha vida e para a sua vida nessa tarde. Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, nós te louvamos por tão grande bênção que o Senhor tem nos dado esse dia dádivo. E aqui está teu filho, teu servo. Usa ele, Pai, como instrumento daquilo que o Senhor planejou e preparou para nossas vidas nesse dia. Nós pedimos a graça, a unção, a estratégia do alto sobre a vida do teu filho, Pai, para que mais e mais o nosso coração possa estar aberto e disposto. Não apenas ouvir, mas cumprir a sua palavra em nome de Jesus. Você quer diga amém. Você está em casa, Deus te abençoe. Você é o segundo pastor mais bonito daqui hoje, amém? Glória a Deus, aleluia. O que mais me impressiona nessa igreja é que vocês não acreditam nisso e continuam com essa cara de que o Milton é o mais bonito. Ninguém acredita nisso. A não ser mim. Esses dias eu fui tentado a comprar um espelho para ele. E para que ele pudesse realmente ficar assim impactado, o que é beleza, eu ia pôr a minha foto no espelho. Obrigado, igreja, obrigado, queridos. É uma alegria estar aqui. De uma maneira especial com a minha esposa, com a minha filha, com o meu genro. Gente, genro, já falei isso aqui, genro é castigo de Deus para você saber o que teu sogro passou. Que ninguém merece, Milton, ninguém merece. Nunca esqueço um dia, eu tenho 2 filhas. Um dia eu acordo de manhã, domingo, acordo um pouco mais cedo, fui orar. Eu saio da minha casa, eu encontro sentado no meu sofá 2 homens abraçados com as minhas 2 filhas. Irmão, faltou pouco para eu matar. Mas naquele dia eu descobri que eu ia ter que conviver. Pastor Tiago, pastora Milena, são príncipes queridos, estão conosco, pastoreando em São Paulo, são pastores de juventude, também dirigem o nosso Instituto Bíblico, o nosso seminário, e também nossa filha, pastora Kemry, pastor André, estão no nosso trabalho ali em Portugal. Orem pela gente, né? Aos casais amigos, né? Saudades de vocês, tá? Eu já pedi a data para eu fazer a minha inscrição para ir no próximo retiro. Entendeu? Mas o Milton falou que eu não vou, não. Tá? Pastor Carlos, pastora Kátia. Yes! Gente, eu amo demais esse homem. Quando nós começamos a igreja 14 anos atrás, nós temos 5 cultos para inaugurar a igreja, no mês de agosto. Primeiro culto, pastor Luiz Hermínio. Segundo culto, pastor Luciano Subirá. Terceiro culto, pregou pastor Marcelo Jamal. Quarto culto, pregou o pastor Carlos. E o quinto culto, pastor Kelson, lá de Curitiba. Então, nossa amizade vai de longo tempo. Que bom reencontrá-los aqui. Né? Está me devendo, depois a gente acerta. Vamos lá. Queridos, eu quero conversar com você sobre uma palavra que Deus tem mexido muito comigo. Nós ministramos essa palavra ali em Curitiba. E eu quero
continuar pensando sobre esse assunto. Na verdade, é uma pergunta. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta. E talvez uma pergunta que nós deveríamos pensar bastante a respeito dela. O tema da minha mensagem hoje é: você tem um coração responsivo? Responda comigo. Você tem... Não, você não está comigo. Vai lá. Você tem um coração responsivo? Pastor, o que é isso? Um coração responsivo é o coração que sabe dar boas respostas. Ou seja, quando você é estimulado, vamos falar agora diante da palavra de Deus, quando você é instigado pela palavra, quando você é instigado pelo Espírito Santo, que tipo de resposta nós damos a Deus? Que tipo de resposta nosso coração dá quando nós somos confrontados pela palavra? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Evangelho de Mateus, capítulo número 19. É uma história conhecida. Eu quero pegar só um aspecto dessa história, a partir do verso 16. Um homem, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, NVT, Mateus 19, 16 em diante. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Você prestou atenção na pergunta desse rapaz? Qual era a dúvida dele? Senhor, como é que eu garanto a minha eternidade? Essa é a pergunta-chave. Essa é uma boa ou uma má pergunta? Tá? Você está comigo? Então me ajuda. Essa pergunta é uma boa pergunta ou é uma má pergunta? É um assunto relevante ou irrelevante? Aliás, o mais relevante de todos os assuntos. A pergunta desse rapaz era uma pergunta incrível. Senhor, eu estou querendo garantir a minha eternidade. O que eu preciso fazer para viver além desse tempo terreno? Eu sei que existe, ele está dizendo em outras, eu sei que existe uma vida após esta vida. Existe uma eternidade. Esse rapaz tinha uma clara identidade dentro dele, e ele sabia que ao terminar os dias de vivência aqui, ele teria mais um tanto de outro tempo. E a pergunta dele, Carlos, era o seguinte, sabe, eu queria garantir a minha eternidade no céu, eu queria garantir a minha eternidade lá. Ou seja, nós vivemos diante de um dilema. Quando terminar a nossa vida sobre a face da terra, nós vamos sair daqui e vamos partir para outra. A pergunta é para onde nós vamos partir e o que é que nós precisamos fazer para que possamos garantir a eternidade com Deus. Então é uma excelente pergunta, é uma excelente preocupação. Eu tenho dito isso, que dera eu, ao longo desses quase 40 anos no ministério, mais de 30 anos ordenado pastor, que uma única pessoa entrasse no meu gabinete e dissesse: pastor, eu tenho uma dúvida, me ajuda a ir para a eternidade. Ao longo da jornada, e eu não atendo pouca gente, eu nunca ouvi isso de ninguém, nem de pastor. Uma pessoa extremamente preocupada com aquilo que é relevante, a eternidade. Então nós estamos aqui olhando uma pergunta, um jovem que podia ter feito qualquer outra pergunta, mas ele centralizou a sua dúvida numa pergunta tão importante que deveria ser pauta do nosso conhecimento, pauta do nosso dia a dia. Segue o texto. Diz assim: Jesus diz para ele: por que me perguntas sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se deseja entrar na eternidade, se deseja entrar na vida eterna, aí Jesus dá a receita: guarde os mandamentos. Você percebeu que aqui tem uma pergunta e agora Jesus lhe dá a resposta. Guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honra seu pai e a sua mãe, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ter obedecido todos estes mandamentos, disse o homem. Em outra vertente, diz assim: desde a minha pequena infância. Num outro texto. E aí, Jesus disse, ele pergunta a Jesus: o que mais eu devo fazer?
Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: eu lhe digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, Senhor, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isto é impossível, mas para Deus tudo isso é possível. Então Pedro disse: deixamos tudo para seguir-te. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: eu lhe garanto que, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês, que foram meus seguidores, também se sentarão em 12 tribos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que eu tenho claro nesse texto é que, na verdade, esse rapaz ele tinha um questionamento dentro dele muito precioso. Ele estava preocupado com o futuro dele. Esse rapaz não procurou Jesus para saber como é que ele ia ganhar mais dinheiro, como é que ele ia resolver os problemas emocionais dele. Esse rapaz não procurou Jesus porque tinha um problema de saúde. Ele não procurou Jesus para ser curado. Esse rapaz tinha uma dúvida dentro do coração dele, a dúvida do coração dele transcendia essa vida terrena. Ele estava preocupado com a eternidade. E ele chega para Jesus e diz: Jesus, sabe como é que eu posso garantir a minha eternidade? De que forma eu não vou desperdiçar a minha eternidade? E aqui eu vejo uma coisa interessante, porque na verdade Jesus começa a construir um cenário onde ele vai nos ensinar um princípio muito precioso. Muita gente tem olhado para esse texto e trabalhado esse texto em cima do dinheiro. O rico não vai entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar por o fundo da agulha. E eu já vi centenas de pessoas tentar explicar a razão pela qual isso aqui. Entretanto, o que eu quero dizer para você é que esse texto não tem nada a ver com quem tem dinheiro ou com quem não tem dinheiro. Não tem nada a ver com quem tem muito ou com quem tem pouco. Jesus usou a questão do dinheiro como, na verdade, uma ilustração, uma forma prática de ensinar um princípio. Isso era comum no ministério de Jesus. Jesus, quando queria ensinar a respeito da fé, Jesus então pegou um grão de mostarda, algo que estava ali na sua posse, e ele disse assim: porque a fé, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, então ele vai usar algo. Então Jesus queria ensinar os discípulos a respeito da fé. Está olhando aquele monte ali? Então Jesus sempre pegava com questões que eram fáceis de identificar do dia a dia de uma pessoa para ensinar um princípio, para ensinar uma verdade. Então Jesus aqui não queria pegar o dinheiro para falar sobre riqueza ou sobre pobreza, sobre o pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno. Jesus não está mensurando a ideia de valores e de dinheiro. O que ele está querendo aqui é pegar uma realidade presente, que era a realidade daquele rapaz, para ensinar um princípio importante. E o grande princípio por trás disso é: aonde é que você tem a sua prioridade e em que você tem colocado a sua confiança. Esse texto está falando nada mais, nada menos do que nós estamos seguros.
O que é mais importante para mim? O que é que pode me tirar a eternidade? O que é tão importante para a minha vida, que pode comprometer a minha eternidade? O que Jesus está tentando ensinar para esse rapaz é que esse rapaz tinha algo na vida dele que podia roubar a eternidade dele. Quando Jesus pede para ele vender, e nós vamos ver isso, ele não está dizendo assim, olha, o rico não vai vender nada, ele está dizendo assim, você confia no seu dinheiro ou você confia naquilo que eu estou lhe instruindo para a eternidade? Na verdade, esse texto é um texto muito gostoso e eu quero criar três cenas nesse lugar aqui. Eu quero viajar com você em três cenários. Nós temos três diálogos aqui. O primeiro diálogo, Jesus está conversando e é abordado por um jovem. Cena número 1, está comigo aqui? Levanta e diga assim, 1. Ó, cena número 1, Jesus está conversando ali, vem um jovem e vai fazer um questionamento para Jesus. E nesse questionamento tinha um grande grupo de pessoas, entre eles discípulos, observando a conversa. Esse é o texto. E esse rapaz, então, ele vai chegar para Jesus e ele vai fazer uma pergunta e ele vai dizer assim, Senhor, como é que eu posso garantir a minha eternidade? Agora vamos partir do princípio que Jesus é onisciente, ou seja, Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabia exatamente o que aquele rapaz, e por que aquele rapaz estava perguntando aquilo. Muitas vezes na Bíblia Sagrada, você vai ver que a Bíblia diz assim, e Jesus sabia que eles estavam testando ele. Então Jesus sabia que aquela palavra, e ele já sabia o que estava por trás daquela pergunta. E ele sabia exatamente como instruir aquele jovem a respeito de como ele garantia a eternidade. Levá-lo à consciência, trazer ele para olhar para ele mesmo, para dentro dele. E aí Jesus começa, que é algo muito incrível. Jesus chega para aquele rapaz e diz assim, olha, você quer saber como é que você garante a sua eternidade? É simples, cumprir os mandamentos. Cumpre os mandamentos. A resposta simples, Jesus. Entretanto, vamos observar que até essa conversa, nós estamos ainda debaixo da velha aliança. Ou seja, o homem ele é avaliado pelos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Jesus ainda não tinha morrido, a graça não tinha sido liberada, e o crivo para que as pessoas pudessem se julgar eram os 10 mandamentos. Quando você olhava e queria saber se você estava bem com Deus ou não, os 10 mandamentos, era ali a carta magna para você examinar. Se você fosse aprovado daqueles 10 itens, você estava bem. Então Jesus volta eles para os olhos daquilo que eram os mandamentos estabelecidos em Moisés. E Jesus fala assim, cumpra os mandamentos. Aquele rapaz então diz assim, quais mandamentos? Porque tem 10. Aí começa a nossa conversa. Jesus, de maneira sutil e sábia, ele fala somente a respeito de 6 mandamentos. Não sei se você sabe disso, os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, eles são divididos em 2 partes. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver da nossa relação para com Deus. Os 6 últimos mandamentos têm a ver com a nossa relação para com o próximo. Tá? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Guarda o dia de sábado para santificar. Não farás para ti imagem de escultura. Então você vai perceber que os 4 primeiros mandamentos são a nossa responsabilidade e o nosso crivo de nos avaliarmos na nossa relação para com Deus. Os 6 últimos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Os últimos 6 mandamentos têm a ver com aquilo que o homem tem como responsabilidade com o próximo. Aí Jesus, da conversa, quando o rapaz pergunta quais mandamentos, Jesus omite os 4 primeiros e fala sobre os 6 seguintes. Honra teu pai e tua mãe, não mate, não furte, não roube, não minta, não dê falso testemunho, ame teu próximo, não cobice. E Jesus para por aí.
Aquele jovem, mediante a esta avaliação, ele fala, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha juventude. Então aquele jovem estava muito bem na fita. Ou seja, o relacionamento daquele jovem, segundo o crivo dos mandamentos, para com as pessoas, excelente. Não tinha problema com seu pai, não tinha problema com a sua mãe, sua integridade era incrível, não era um homem que falava mal, não era um homem que denunciava, não era um homem que cobiçava nada de ninguém, não era um homem que mentia. Então ele estava muito bem na fita e falou, sobre isso, sabe, se é isso que eu preciso para a eternidade, eu estou bem. Só que ele faz uma segunda pergunta, tem mais alguma coisa? O que é que Jesus deixou de falar? Sobre os 4 primeiros. Agora Jesus vai pegar esses 4 primeiros mandamentos e ele vai usar uma analogia para mostrar àquele jovem que, embora ele estivesse muito bem nos seus relacionamentos na terra, ele estava muito mal no seu relacionamento com Deus. Ah, você não entendeu, vou repetir. Querido, desculpa, você não vai para o céu porque é boa gente. Você não vai para o céu porque você não rouba, você não mente, isso é sua obrigação. Se você não é mau caráter, que bom, não cante de galo para fazer aquilo que uma pessoa correta faz. O que ele está falando aqui, em outras palavras, é a sua integridade é muito boa, pode comprometer a sua eternidade, então use ela. Não minta, não fale, ame seu próximo, está tudo certo. Agora, tem algo mais que vai ser importantíssimo para você ter a eternidade. Qual era a pergunta do rapaz? Como é que eu garanto a eternidade? Aí Jesus agora entra então no foco da pergunta dele. Ele diz assim, então vou explicar para você. O que mais você tem que fazer? O que além de ser uma boa pessoa, o que além de ser honesto, pagador das suas contas, o que além de ser um bom companheiro, o que além de honrar seu pai e sua mãe, o que além de cumprir o que você diz aqui na terra, o que vai garantir a sua eternidade é o que mais? Aí Jesus diz assim, é simples. Pega então o seu bem material, a sua riqueza, vende, dá aos pobres e siga-me. Você vai me perguntar, pastor Djalma, o que isso tem a ver com os 4 mandamentos? Tudo. Jesus estava dizendo, em outras palavras, se você verdadeiramente quer a sua eternidade, eu quero saber onde está a sua prioridade. Jesus está dizendo, em outras palavras, você quer garantir a eternidade? Aonde está e em que está a sua confiança? E Jesus sabia que a confiança daquele rapaz não estava no seu relacionamento com Deus. A confiança daquele rapaz estava no quanto ele tinha de dinheiro. A confiança daquele rapaz estava no quanto ele possuía e o quanto aquele dinheiro era garantia para ele. Jesus então começa a mexer num ponto nevrálgico na vida daquele rapaz. Ele diz assim, para você garantir a sua eternidade, mude a sua prioridade. Para você garantir a sua eternidade, sabe, se desfaça daquilo que você tem colocado a sua confiança. Em outras palavras, o que é que está fazendo você achar que é a sua garantia? Outra pergunta, o que é que nós temos que deixar aqui na terra que está comprometendo a nossa eternidade? E aqui, por gentileza, querido, talvez você olhe para esse menino e fale assim, mas que menino, não queria largar o dinheiro, né? Aí você diz assim, eu não tenho esse problema. Eu vou dizer, também não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não se preocupa. Jesus diz assim, dá tudo que Deus pode, olha na conta, tem 100. Tu vai se preocupar em perder 100? O que Jesus está falando para aquele rapaz, em outras palavras, é que aquilo em que ele depositava a segurança dele, aquilo que era para ele a coisa mais importante, o que era prioridade para ele, precisava ser entregue para não comprometer a eternidade. E aí você olha para mim e diz assim, pastor, essa palavra não serve para mim. Ah, você é que se engana.
Porque se o problema daquele rapaz é que a garantia dele estava no dinheiro, no que é que você está alicerçando a sua garantia sobre a eternidade? O que é que você não consegue entregar? Aí eu começo a pregar. O que está te prendendo que pode comprometer a sua eternidade? Se não for dinheiro, pode ser um pecado, pode ser um vício, pode ser um orgulho. Querido, pode ser o que você quiser. Eu quero dizer uma coisa para você. Não faça cara de santo. Todo mundo tem algo que precisa entregar, que coloca mais importante do que Deus. E tudo isso que está aqui não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com prioridades. Tem a ver em que está a minha segurança. E Jesus começa a nos ensinar uma baita de uma lição. Aquele rapaz, ao ouvir aquela conversa, a Bíblia diz que ele se entristeceu porque ele tinha muito dinheiro e por uma fração de segundos ele pensou, se eu entregar o meu dinheiro, eu não vou conseguir viver. Eu não acredito que Jesus vai suprir a minha necessidade. Eu tenho que ter dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não sei se eu vou aguentar. Então, eu quero dizer, em vez de confiar em Jesus, eu vou confiar no dinheiro. Deixa eu contar uma experiência para você. Sou pecador, tenho que confessar. Durante a pandemia, Carlos, assim que voltou a igreja, voltou as ações da igreja, eu estava muito preocupado com a maioria dos pastores, como é que ia funcionar a arrecadação da igreja. Nós somos gestores, nós somos administradores, temos conta para pagar. Isso é normal, está tudo certo. Não é isso que eu estou questionando. A sua prudência, a sua administração, a sua preocupação, não é isso. Isso me deu uma lição muito grande, pastor Hilton. Eu estava muito quieto, por quê? No primeiro mês que a igreja voltou, a arrecadação começou a cair. E estava chegando o final do mês, no dia 30, e nós não tínhamos arrecadado nem 50% das nossas despesas. Eu fui entrando num desespero tão grande, como gestor, pastor, administrador. E eu comecei a pensar, são 22 pastores de tempo integral. Uma folha de pagamento desse tamanho. Aluguel do imóvel. Eu comecei a pensar nos pintainhos, tudo com boquinha aberta, dos filhos do pastor querendo comida. Os pintainhos assim, papai, comida, McDonald's. Porque quando a gente começa a ficar pobre, a gente vai para o McDonald's, né? Aí McDonald's. Habib's. Sabe, querido? Eu comecei a pensar na realidade prática. Eu fiquei pensando, cara, fulano de tal mora de aluguel, Beltrano mora de aluguel. Daqui a pouco comecei a pensar, vou ter que arrumar uma colônia na igreja, porque os caras não vão ter dinheiro para pagar aluguel. A cabeça foi girando. Aquele negócio foi tomando conta de mim. E eu estava indo para Teresópolis. Eu me lembro que eu estava na Washington Luiz indo para Teresópolis, e eu ali chorando com Deus no carro. Falei, Senhor, como é que eu vou pagar esse aluguel? Senhor, o Senhor não me abandona, não. Está chegando, falta 3 dias. Não tem 50%. O que vai ser? Olha, estou falando diante de Deus. Daqui a pouco entrou uma presença dentro daquele carro, só estava eu e eu. Aí, como diz o Bertério, o cheiroso sentou do lado assim. Né? E aí eu ouvi uma voz dizendo assim, Djalma, se você tivesse dinheiro guardado na poupança, você estava reclamando comigo? Eu falei, claro que não. Se você tivesse muito dinheiro, você estava preocupado? Eu falei, claro que não. Aí o Senhor falou comigo, sabe por quê? Porque a sua confiança está no que você tem e não em quem você tem. Estou falando de mim, estou falando de mim, não estou falando de ninguém não. Naquela hora eu era aquele jovem rico. Ou pelo menos um administrador. Em que eu fui confrontado aonde estava a minha confiança. Eu me recordo diante do Senhor.
Eu parei ali perto de Guapi, entrei num acostamento, saí do carro, entrei no mato, ajoelhei e chorei. Chorei, falei, Senhor, eu sou incrédulo, sou pastor há quase 40 anos e eu não aprendi a lição, eu só estou me queixando, porque a minha confiança está no que eu tenho, não está em quem eu tenho, me perdoe. E eu fiquei não sei quanto tempo, a esposa sabe disso, liguei para ela, falei, o Senhor falou comigo hoje, acabou, a partir de agora, os pintainhos é problema do Senhor, o Senhor que vai dar comida para eles, eu não quero saber de nada, eu não vou se me preocupar, se o cara perder o aluguel da casa dele, o Senhor se vira, eu não quero saber, eu decidi confiar no Senhor, eu sei em quem tenho crido. O que eu estou contando, a esposa viveu comigo. Não deu 2 dias. Não deu 2 dias. No último dia, recebo o telefonema de um advogado da igreja. Ele diz o seguinte, pastor, não sei o que aconteceu. Minha mãe decidiu dividir uma herança em vida. E eu não preciso de dinheiro, pastor. E eu estou orando aqui, por que essa mulher não morreu primeiro para depois me dar dinheiro? Estou falando sério, foi ou não foi, amor? Aí ele virou para assim, até que Deus falou comigo, é porque a igreja está precisando de dinheiro. Pastor, estou fazendo um depósito na sua conta, na conta da minha conta, conta da igreja. E o depósito que ele fez foi muito maior do que o que eu precisava para o mês inteiro. Eu sei em quem está a minha confiança. Eu sei em quem tenho crido. Ouça, a questão do texto não tem nada a ver com o dinheiro. Tem a ver aonde está a nossa segurança. Em que está a nossa segurança? Quem é pastor aqui, o Carlos sabe, o Milton sabe. Tempo das vacas magras. A gente abria a igreja e ficava contando as cabeças. Quando faltava uma família, dizia, meu Deus, caiu a arrecadação, e agora o que vai ser? Estou falando sério, estou brincando. Eu quero dizer para você que esse texto é muito mais central para a nossa vida do que você imagina. Primeira conversa aqui, o primeiro cenário, é Jesus conversando com aquele jovem, levando aquele jovem a olhar para dentro de si e responder para si mesmo. O que é que te segura? Onde está a tua garantia? Você quer saber onde é que está a sua eternidade? O que vai te levar para a eternidade? O teu dinheiro? Os bens que você tem? O carro que você tem? Jesus conta uma parábola de um homem muito rico que disse para si mesmo, olha, eu vou construir mais isso, vou construir mais aquilo, vou construir mais aquilo, vou construir mais isso, vou construir mais isso. Você conhece a parábola? E de repente aquele homem morreu. E quando chegou lá em cima, falou assim, o que deu tudo isso? O que valeu você fazer a sua garantia em cima de coisas materiais? Aonde a traça, o ferrugem, acaba e corrói. E aquele homem grita, pelo amor de Deus, volta lá. Diga para aquela turma não fazer o que eu fazia. Fala para eles que a confiança da eternidade não está na quantidade de galpão que ele tem de aluguel. A quantidade de eternidade não está na conta corrente. Essa turma que está colocando somente a sua confiança nisso vai para o mesmo lugar onde eu estou. Avisa meus parentes que a prioridade precisa mudar. Primeira cena é Jesus levando um rapaz a olhar para dentro de si e responder uma pergunta, o que é que está comprometendo a sua eternidade? O que é que você não foi capaz de entregar? Tem gente aqui, seguramente, que está preso no pecado, que nunca entregou o pecado. E esse pecado não será diminuído porque você vê a igreja. Ele estará diminuído quando você largar ele e colocar Jesus em primeiro lugar. Tem gente aqui que está seguro com seus cursos, com as suas, seja do que for. Um bom emprego que você tem, tudo isso é preciso e importante. Mas isso não vai te levar para o céu. Vamos reportar? Qual era a pergunta do rapaz? Não é como eu vou viver bem na terra. A pergunta do rapaz é como é que eu vou viver bem no céu.
Aí Jesus fazia ele falar, só está vivendo bem na terra? Estou. Eu faço tudo bem, estou bem com as pessoas, estou bem. Mas como é que você está com o céu? E o céu só é governado pelas prioridades que você faz na terra. Mediante a isso, aquele jovem sai triste porque o coração dele e a segurança dele estava no que ele tinha. Aquele jovem sai abatido no seu espírito porque ele não conseguia entregar algo que estava comprometendo a sua eternidade, que era tão importante para ele. Fala comigo, esse texto não tem nada a ver com riqueza, com pobreza, com dinheiro. Tem a ver aonde está a minha confiança. Agora terminou a cena número 1, vai assim, número 2. Cena número 2, o jovem vai embora. Os discípulos olham, está todo mundo ali de olho. O presbitério todo ali. E chega assim, pastor Milton, se essa é a condição para ir para a eternidade, alguém vai? Está no texto. Diz que o discípulo olhou e perguntou, será que com esse nível de exigência, alguém será salvo? A segunda cena são agora o grupo de pessoas que presenciaram essa resposta negativa. O tema da nossa mensagem é, você tem um coração responsivo? Aquele jovem, mediante a uma verdade que estava aprisionando ele, a resposta foi errada. Ele podia ter sido liberto ali, se ele tivesse dado a resposta certa, se o coração dele fosse responsivo com o que é certo. Mas como ele decidiu errado, a resposta dele foi equivocada. Agora os discípulos olham e dizem assim, gente, o nível é muito alto, a eternidade é muito alto. Será que alguém consegue? Aí é a segunda cena. E eu tenho uma boa notícia para dizer para você. A resposta de Jesus é extraordinária, consoladora, abençoadora, mas ao mesmo tempo desafiadora. Quando um dos discípulos perguntou, Senhor, será que alguém consegue ser salvo desse jeito? Com tanta exigência? Será que alguém consegue? Aí Jesus falou assim, para o homem é impossível. Olha a resposta de Jesus. Mas para Deus, agindo no homem, tudo é possível. Na segunda cena, daquilo que estava sendo construído, uma resposta incrível que me ajuda e ajuda você que esteja perguntando, será que eu vou conseguir vencer isso? Será que eu vou conseguir para a eternidade? Dado a esse nível de exigência, a ter que deixar tudo, será que eu, Djalma Toledo, vou conseguir entrar na eternidade? Aí Jesus diz, com teu esforço não. Do teu jeito não. Garantindo em você não. Mas se você entrar em Deus, Deus faz aquilo que você não pode. E a eternidade não é por aquilo que você faz, é por em quem você coloca a sua confiança. A resposta ali é simples. Se você está confiando em você para a eternidade, você não consegue. Eu vou repetir. Se a sua confiança para a eternidade, todo o texto está falando sobre a eternidade. Se a tua confiança para a eternidade está em você, aí você está ferrado. Aí você não vai aguentar. Nenhum homem consegue. Mas quando você deixa Deus agir na sua vida, pastor, como é que Deus age na minha vida garantindo a eternidade? Jesus passa um tempo aqui na terra, ele sobe para o céu, ele chama seus discípulos, fala assim, gente, fica tranquilo, eu vou, mas eu volto. Mas enquanto eu estiver fora, vocês não estarão sozinhos. Eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar a conseguir o que você não consegue.
Aquilo que você não consegue vencer, o Espírito Santo te ajuda. Jesus assim, se vocês estão precisando de alguma ajuda para ir para a eternidade, olha o Espírito Santo. Se vocês estão com dificuldade de lembrar alguma coisa, se liga ao Espírito Santo, ele vos fará lembrar. João 14. Ele vos fará lembrar de todas as coisas. O que nessa segunda cena Jesus responde àquele jovem é que na nossa força, no nosso esforço, nós não vamos conseguir. Queridos, outros que eu vou dizer para você, você pode ouvir 10 mensagens por dia. Sem o Espírito Santo te ajudando a uma vida de integridade e retidão, é só esforço humano. Quantas pessoas você conhece que lê a Bíblia, que ora? Quantas pessoas você conhece que tem uma vida, ouve isso, ouve mensagem, lê livro, lê tudo, mas quando você vai depurar ali a falta de dependência do Espírito Santo, está tentando fazer através do seu esforço, está tentando fazer através da sua dedicação, garantir a sua eternidade. Por gentileza, não me leve a mal. Você tem que ler, você tem que orar muito, você tem que fazer tudo que é curso que você puder, porque isso vai te ajudar. Mas é o Espírito Santo que vai te garantir, e que vai te ajudar, e que vai tornar aquilo que você lê verdade. O Espírito Santo é a luz que revela a palavra na prática. Eu quero dizer para você, seja dependente do Espírito Santo, porque é Ele que vai te ajudar a chegar na eternidade. Ah, querido, nós estamos aqui numa conferência do sobrenatural. E o que é o sobrenatural? Nada mais é do que uma dependência total e plena do Espírito Santo. Aquilo que eu não consigo fazer, Jesus responde, sabe? Povo que se inscreveu para o sobrenatural, você não consegue, ao homem é impossível, mas o sobrenatural torna isso possível. Fala assim, cena número 3. A cena número 1, Jesus conversando com aquele jovem, trazendo à luz uma coisa tão importante. Cena número 2, uma pergunta de alta avaliação dos discípulos. Alguém consegue? Jesus responde, não, mas o Espírito Santo, através de Deus, a ação de Deus, do Espírito Santo consegue. Aí vem a terceira conversa. E eu gosto dessa conversa. Pedro, sempre Pedro, sempre Pedro e sempre Pedro. Gente, sabe o que eu amo em Pedro? É que Pedro fala aquilo que a gente pensa e não tem coragem de falar. Verdade. Tudo que você gostaria de falar com Deus, mas tem medo do castigo de Deus, você não fala. Pedro tinha não. Pedro batia de frente. Não vai não, Jesus! Sai daqui, Satanás. Tá bom, eu sou Satanás, pronto. O que eu amo em Pedro é a verdade que estava dentro dele. Pedro olha aquele cenário todo, e agora vem a terceira, e eu começo a terminar a minha mensagem aqui. Pedro olha e fala assim, Jesus, aquele cara lá, ó, ele foi confrontado, não deu a resposta certa, vai para o inferno. Agora, está lá no texto, eu deixei pai, deixei mãe, deixei tudo. Está lá, não, lê o texto. Aquele rapaz não quis deixar o dinheiro. Eu deixei mais do que dinheiro. Eu deixei uma empresa de pesca. Pedro começa a jogar na cara de Jesus. Eu deixei minha família. Deixei até minha sogra amada. Não gostei quando o senhor curou ela, mas deixei ela. Deixei esposa, deixei filho, deixei empresa. Eu deixei tudo. Senhor, quando o senhor me passou e disse, me segue. Aquele cara, o senhor mandou seguir, ele não quis seguir, ele preferiu o dinheiro. Quando o senhor me chamou, eu larguei tudo que tinha, estou seguindo o senhor. Olha para mim aqui, senhor. Agora me diz uma coisa, o que é que eu vou ganhar com isso? Outra pergunta interessante. Pergunta de Pedro é interessante. Tem alguma recompensa por dar uma resposta positiva a isso? E aí Jesus termina em chave de ouro. Esse tem. Tem 2 recompensas. Aquele que decidiu me colocar no lugar de prioridades. Aquele que decidiu deixar aquilo que estava comprometendo a sua eternidade. Aquele que decidiu deixar pai, mãe,
propriedades, bens materiais, por amor a mim. Ou seja, Jesus não está falando só o que você deixa, mas é por que você deixa. E por gentileza, eu não estou falando para você largar sua família, não é isso. Jesus está usando isso como exemplo, assim como ele usou o dinheiro. Ele diz, todo mundo que me coloca no lugar de prioridade, todo mundo que coloca em mim a sua confiança de eternidade, tem duas grandes recompensas. Ou seja, primeiro, vai para a eternidade. Então Jesus responde a pergunta do rapaz. Como é que eu vou para a eternidade? Aí Jesus diz, é só você deixar o que te atrapalha. Me coloque em primeiro lugar. E a sua eternidade está garantida. Quando chegar lá em cima, você vai governar comigo as 12 tribos. Essa é a recompensa eterna. Aí Jesus faz a cerejinha do bolo. Mas ainda tem uma segunda recompensa. A segunda recompensa é, você receberá 100 vezes mais em vida. Pastor, como é que eu recebo 100 vezes mais? É o quanto você abre mão por causa dele. É o quanto você confia nele. E ele começa a dizer assim, todos aqueles que deixaram. Pai, o ministério de adoração pode subir, por gentileza. Pai, mãe, filho, por amor a mim. Todos aqueles que deixaram e me colocaram como prioridade, garantiram sua eternidade. Mas também, nessa terra, receberão 100 vezes mais. Se isso não é suficiente, nessa noite, para você se desafiar a olhar para dentro de si e ver o que é que está comprometendo a sua eternidade. Jesus está mandando um recado para aquele rapaz, todo o dinheiro que você tem não é nada perto do que você vai ganhar na eternidade aqui na terra. Jesus tem que ser a nossa prioridade. Jesus tem que ser a nossa prioridade. Jesus é nosso bem maior. Sabe, queridos? Quando você encontra Jesus, nada mais te satisfaz. Não tem nada que satisfaz mais a sua vida do que Jesus. Jesus é a nossa maior satisfação. Quando nós olhamos para Jesus, nada mais nos satisfaz. Nada. Existe uma diferença entre prazer e satisfação. Ouça. Prazer é aquilo que você tem para suprir algo que está dentro de você. Eu estou com sede. E quando eu bebo essa água aqui, eu tenho prazer em beber ela. Mas daqui a pouco, eu vou sentir sede de novo. Eu vou ter que buscar outro prazer. E quando eu sentir sede de novo, porque essa água não me satisfaz, ela só sacia o meu desejo e produz uma sensação de prazer. Mas Jesus, Ele é a nossa satisfação total. É a nossa satisfação total. Eu queria que você se colocasse em pé, por gentileza. Você recebeu essa palavra? 3 cenas. A minha pergunta é, nós podemos sair daqui como aquele jovem. Talvez um de aqui, um ou mais, saia daqui com aquele jovem entristecido, porque está muito preso. Tem coisas que você precisa deixar hoje nesse altar aqui. Ouça, queridos, não haverá avivamento na sua vida enquanto você mandar nela. A Bíblia diz que aquele que preserva a sua vida perde, mas aquele que entrega a sua vida ganha. Evangelho é renúncia. Evangelho é olhar para a cruz. Evangelho é essa habilidade de olhar para dentro de si e
responder uma pergunta: onde está a minha prioridade? O que me dá satisfação mais do que Jesus? Eu quero fazer 2 orações. A primeira dela é uma oração de entrega. Tem coisas que de repente você precisa deixar essa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Nós não vamos vir aqui à frente. Vamos ter uma segunda sessão, já nós temos um intervalo. Eu quero deixar você pensando. Quero deixar você refletindo. Eu quero que você olhe para dentro de você, como aqueles discípulos oraram, e diz assim: eu consigo, será que tem jeito para mim? A régua está muito alta. Quer dizer para você, não importa o que você não consegue deixar, Jesus na segunda cena responde: não é com seu esforço, é com a ajuda do Espírito Santo. Eu declaro que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ouça, querido, se isso não é sobrenatural, o que é? Ao homem é impossível, mas ao sobrenatural tudo é possível. Sabe, assim como eu, você já deve ter lutado com algumas coisas. Eu tive um discípulo, o pastor Milton, que um dia ele chegou perto de mim e falou assim: pastor, eu preciso que Jesus me vença. Eu sou muito teimoso, eu sou orgulhoso, eu não consigo me render, eu me mando muito. Eu me mando muito. Eu sei que tem gente aqui desse jeito. Eu tenho certeza que tem. Eu já passei por isso e algumas coisas ainda preciso passar. E nessa noite quero que você ponha a mão no teu coração e faça um autoexame e diga: Senhor, eu preciso que o Senhor me vença. Eu preciso entregar algo no altar. Eu quero ir para a eternidade. Eu quero estabelecer a prioridade. Em que está a minha confiança? Onde está a minha confiança? Tens preeminência em tudo que eu fizer, e tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer, e tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, preeminência em tudo que eu fizer. Aí no seu lugar eu quero que você feche os seus olhos e comece a fazer uma oração de entrega. Eu não vou lhe chamar aqui à frente, mas hoje, se você quer viver o sobrenatural, você tem que deixar o sobrenatural te vencer. Se você quer verdadeiramente sair dessa conferência sobrenatural, experimentando o sobrenatural, não é no ralabaxaia, mas é no quanto você deixa o Espírito Santo, a ação do sobrenatural agir em você. Sabe o que é a palavra sobrenatural? É aquilo que é além do natural. Aquilo que naturalmente você não consegue. Eu lembro da minha infância, continue com teus olhos fechados. Eu criei um hábito de mentir. Besteira. Eu não queria comer um negócio, mentia para a mãe que comi. E essa coisa foi crescendo dentro de mim, e quando eu vi, eu estava virando um mentiroso. E eu vi que aquilo estava se tornando um hábito. E eu sabia que era ruim, eu tentei deixar e não consegui.
E a única maneira de deixar foi quando eu deixei o Espírito Santo me vencer. Foi quando eu entreguei, falei, Senhor, eu não consigo. Eu conheço gente que eu pastoreio, que tem vício de internet, pornografia. Eu conheço pessoas. E são pessoas que estão lutando para deixar, pastor Milton. Tem um coração genuíno, verdadeiro, não se perdoa, se culpa por isso. Mas é forte demais. E eu digo para elas, é só uma ação do sobrenatural para te tirar desse lugar miserável de escravidão. Tem pessoas que é assim com o dinheiro, que é assim com a vida, que é assim com o seu temperamento. Nessa noite é uma noite de ser vencido pelo Espírito Santo. É uma noite do sobrenatural entrar dentro de você e lhe der força para vencer, porque aquilo que é impossível para você é possível para Ele. Pai, obrigado por cada um nesse lugar. Espírito Santo, vença, vença. Nós entregamos no Senhor essa noite. Nós nos desapegamos, nós jogamos no altar e dizemos, Senhor, me vença. Eu quero abandonar o que precisa ser abandonado, mas eu não quero comprometer a minha eternidade. O Senhor é o primeiro, o Senhor é a minha prioridade, no Senhor está a minha confiança. Que seja assim, fortaleça, e que até o final desta conferência, ó Deus, Pai, nós vamos ver transformações extraordinárias, casamento mudado, temperamento mudado, realidades mudadas. Deus, cura os olhos, cura as mãos, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma segunda oração bem rápida, e aí pastor Milton já pode concluir. A segunda oração, queridos, é tão importante quanto a primeira. A pergunta de Pedro pode parecer brincadeira, mas ela é muito séria. E vou explicar para você por que essa pergunta é muito séria. Eu não quis gastar tempo nela. Mas tem gente aqui como Pedro, que faz uma pergunta: vale a pena tudo isso? Tem recompensa tudo isso? E essa pergunta se torna mais difícil quando no meio do ministério você perde alguma coisa. Eu vou repetir, presta atenção. Sabe quando você está no exercício da tua relação com Deus? Quando você está fazendo tudo que você sabe, você abandonou pai, mãe, você está no outro nível. E agora, de repente você perde um filho, perde um emprego, perde um carro, uma doença vem sobre a sua vida, um problema abala, e você, mesmo que sem coragem de declarar, você pergunta: valeu a pena? Valeu a pena ter largado tudo isso? Valeu a pena, pastora Cátia? Valeu a pena largar? Abandonei tudo, confiei em Deus. Sabe por quê? Porque se o problema daquele rapaz era a confiança no dinheiro, o problema de alguns é que nós perdemos a confiança em Deus, porque nos sentimos traídos por Deus. Pedro diz: eu larguei pai, mãe, vai valer a pena, vai acontecer, o Senhor está garantindo algo. Ouça, Jesus nunca prometeu que não lhe aconteceria nada, mas Ele prometeu que Ele estaria com você todos os dias da sua vida. Jesus nunca prometeu que você não ia ter perdas, mas Ele prometeu que haveria restituição. Eu quero dizer para você, tem gente aqui, eu sei que tem uma magoinha de Deus e faz uma pergunta: valeu a pena? Valeu a pena? Vale a pena frequentar a igreja, fazer parte de grupo de serviço? Valeu a pena? Valeu a pena? Valeu a pena? Olha aí o que aconteceu. Perdi isso, perdi aquilo outro, valeu a pena? E o diabo tenta colocar no coração de algumas pessoas que não vale a pena, mas o Senhor diz: vale a pena sim, porque haverá uma recompensa na eternidade, mas ainda aqui na terra haverá uma restituição de 100 vezes mais.
Quero orar por pessoas que, como eu, já passou por esse pensamento. Valeu a pena. E agora eu quero que você seja corajoso, porque agora eu estou falando com um crente. Se você precisa hoje ser curado desse trauma, se existe algo no teu coração que pergunta, vale a pena, eu quero que você erga a tua mão, onde você estiver. Eu quero orar por você. Ali é isso mesmo. Coragem, coragem. Você sabe que eu estou falando com você, é isso mesmo. Sabe, queridos, hoje é noite de cura sobrenatural. Todos nós, um dia, de alguma forma, parece que nos sentimos abandonados por Deus. Quem já não se sentiu abandonado? Quem já não sentiu bem que para Deus esqueceu de mim? Por que isso aconteceu comigo? Mantém sua mão levantada, mantém sua mão levantada. Porque hoje é noite de cura. Ouça, hoje é uma noite de cura nesse lugar. Hoje é uma noite de cura nesse lugar. Hoje o Senhor vai lhe curar. Hoje o Senhor vai lhe curar. Nós que estamos no ofício ministerial, fomos traídos, fomos largados. Pessoas não reconheceram a nossa integridade, a nossa dedicação. Vocês sabem o que eu estou falando. E às vezes vem aquela pergunta no fundo do coração: valeu a pena? Valeu a pena? Eu vou dizer para você: valeu sim! Vale sim! Vale sim! Vale sim! Vale sim! Pai, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura. Eu libero uma palavra de cura, de restauração e de restituição. Pai, toda mágoa, todo sentimento que entrou de alguma forma, eu digo agora, na autoridade do nome de Jesus: seja curado, seja curado, seja curado. Deus nunca abandonou você. Deus nunca vai te abandonar. E nenhum sacrifício, nada que você deixou por amor a Ele, ficará sem recompensa. Ele abaixou com tomarabadai, e carabadou, terebacadarás, e enchiendo a serás. Aleluia. Aleluia. Levanta a mão e diga assim: vale a pena. Vale a pena. Aleluia. Deus te abençoe.